E o calhamaço de setembro, que tanto me custou ler. Olá! Hoje venho falar de lições do Ian McEwan. O livro é este, eu vou pôr a capa por aqui, porque o livro é muito pesado e, portanto, eu não vou estar aqui a segurar o livro, que dou cabo do meu bracinho, mas este foi o calhamaço de outubro, que eu li aos bocadinhos. Verdade seja dita, eu li quase um capítulo por dia, porque o livro é muito denso e tem uma série de lições dentro dele que eu acho que têm que ser digeridas, pensadas, analisadas. É um livro brilhante, é um livro muito bem escrito, muito bem construído, muito bem feito. Foi um livro que me acompanhou durante semanas e todas as vezes que eu acabava por fechar o livro, eu não conseguia ir logo para o outro, tinha que pensar e refletir sobre aquilo que estava escrito neste livro. Não é o primeiro livro que eu leio deste autor, mas eu acho que é o primeiro livro que me dá tanto que pensar em relação à vida que foi escrito por este autor. Ora bem, o livro conta-nos vários acontecimentos. O livro vai desde a crise do Suez até à pandemia e, portanto, há aqui uma multiplicidade de acontecimentos que o livro refere, que se por um lado nós precisamos de estar minimamente a par do que é que ele fala, por outro acaba por nos dar e por nos questionar sobre a nossa história coletiva, a história de todos nós, e sobre esse ponto de vista o livro acaba por se tornar de alguma forma denso, no sentido em que eu tenho que pensar sobre aqueles acontecimentos, porque eu sei que aqueles acontecimentos de alguma forma condicionaram o mundo em que eu vivo hoje. E tendo em conta que estamos numa Europa com 2 guerras, eu acho que ainda faz mais sentido esse questionamento. Para além disso, para além dos acontecimentos que fazem parte da nossa vida comum, temos a história do Roland. Portanto, o livro acaba por ser uma história de vida do Roland, desde os 11 anos até ao confinamento da Covid-19, passando pelo internamento no colégio interno, passando por todas aquelas situações que ele teve que saber gerir. Quem me acompanha sabe que eu não li este livro em direto como tinha previsto, exatamente por causa da sua densidade. Os capítulos são grandes, portanto eu acabei quase por ler um capítulo por dia, e o livro era de alguma forma impactante, ou seja, era um livro que eu lia, tinha que voltar atrás, tinha que ir pesquisar, havia coisas que eu não sabia e, portanto, fui checar para ver se era mesmo assim, se tinha sido mesmo assim, ou se era uma interpretação do autor. Nada contra, mas eu queria tentar perceber se ele me estava a dar os factos ou se estava a dar... ou se estava a imaginá-los, até porque é algo que eu faço com alguma frequência nos romances que têm base em factos históricos, mas que acabam por ser nos dado como se fossem um romance. E o livro tem que ser lido com uma atenção, não é um livro como eu costumo brincar e dizer que se possa ler no autocarro. É um livro que tem que ser lido com atenção, com concentração, e isso um direto não implica, porque eu tenho que estar atenta se a net não vai abaixo, se há alguém que entra e que precisa de um olá, se há alguém que sai e que precisa de um adeus, e portanto eu não ia avançar na leitura caso isso tivesse acontecido, porque na realidade, às 2x3, o livro passou a interessar-me bastante, no sentido de ser, lá está, uma aprendizagem. São mesmo lições, são lições da nossa história, são lições da nossa vida, são lições da vida dele que poderia ser a nossa. Portanto, o livro acaba por ser um livro que merece uma leitura mais cuidada. Isto porquê? Porque ele fala de Chernobyl, ele fala do pós-segunda guerra, ele fala da queda do muro de Berlim, ele fala do Covid e, portanto, todos esses acontecimentos têm que ser vistos e têm que ser analisados com rigor e com atenção. A tudo isto junta-se a história pessoal. A história pessoal do Roland, junta-se as suas angústias, junta-se os seus pensamentos, junta-se as suas reflexões, a sua forma de analisar os próprios elementos históricos, e isso também condiciona a leitura e isso também faz com que a leitura seja atenta, porque muitas vezes é a sua visão que nos dá o contraponto
pode não ser antagónico com a nossa visão dos acontecimentos. E, portanto, sobre esse ponto de vista, o livro é muito interessante. Nessa parte da história, há também um conjunto de elementos que ele aborda que merecem o nosso tempo e a nossa reflexão. Estou a falar dos problemas da adolescência, estou a falar do sexo, estou a falar do casamento, da música, da arte, em geral, da literatura, da lealdade, que de alguma forma estão ligadas à personagem principal, mas que acabam por estar também subjacente nos vários acontecimentos. E que acabam por condicionar a nossa forma de olhar os acontecimentos. Gostei muito da parte do confinamento do Covid. Não há muitos livros sobre o Covid e, portanto, e os livros que há sobre o Covid são muito mais íntimos no sentido de que são provocados porque alguém morreu, são provocados porque alguém acabou por partir sem nós nos podermos despedir. Isso condiciona a nossa visão da morte e altera a nossa visão da morte. Portanto, não são livros sobre confinamento puro e duro. No fundo, acaba por ser um livro sobre a história de Rolém e sobre a história de todos nós. E eu achei que tinha que o ler com a atenção que o livro merecia, tinha que o ler com a atenção que a escrita do Aya merece. E ele tem uma escrita brilhante, mas isso já toda a gente está cansada de saber e, portanto, não vale a pena eu alongar-me sobre esse ponto de vista, porque na realidade o livro está brilhantemente bem escrito. Não é um livro para se ler no autocarro, não é um livro para se ler ao pequeno almoço, entre uma chávena de café e uma torrada, mas é um livro para se ler sem margem para dúvidas, com tempo, com dedicação. E agora, neste inverno, eu acho que é aquele livro que dá para preencher algumas tardes de sábado e domingo, algumas noites de semana, com chá, com uma mantinha, porque quando conhecemos o outro acabamos por nos conhecer a nós, e quando conhecemos o outro e a nossa história comum, acabamos por juntar tudo e tornar-nos pessoas diferentes e tornar-nos melhores pessoas. E este livro dá-nos uma série de lições sobre esse ponto de vista. Eu acho o título brilhante, porque na realidade aquilo que eu achei é que ele me estava a dar uma série de lições sem que eu tivesse a noção de que tendo eu a noção de que estava a aprender, mas não tendo a pressão que a aprendizagem na maior parte dos casos nos dá a todos nós. Assim é que é. O livro é denso, a leitura pode levar o seu tempo, mas eu acho que é um livro que merece ser lido e que merece ser falado. E pronto, aqui fica a minha opinião sobre lições. Digam-me se já leram, digam-me se estão a pensar ler, digam-me de vossa justiça e vemos no próximo vídeo. Tchau, até o próximo vídeo.